Olá, jovens, a paz esteja convosco, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu estou muito feliz por essa oportunidade de estarmos hoje falando sobre um tema tão importante e tão especial que é jovens com propósito. Vamos começar falando sobre um jovem sem propósito. Ele é como uma flecha que foi criada com o propósito de atingir um alvo, que é glorificar o nome do Senhor e honrar o nome dele através daquilo que ele entregou em suas mãos. Mas o pecado vem e desvia totalmente o sentido dessa flecha, então ela começa a se sentir inútil, insatisfeita, ela nem sabe mais ser uma flecha, além do mais ela não tem mais um alvo, ela não tem mais um propósito. Muitas pessoas se encontram nessa situação, desse conflito interno. Muitas pessoas entram em depressão, entram em ansiedade e coisas muito piores por não saberem qual é o seu propósito. Mas você tem um propósito sim, e através da história de Daniel nós vamos saber como cumprir, como manter o propósito de Deus em nossas vidas. Em Daniel, capítulo 1, versículo 5, fala assim: O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia. E os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Aqui nós podemos ver o primeiro ponto que é muito importante, que o Senhor, ele sempre vai separar os seus escolhidos. Deus tirou Daniel e os seus 3 amigos lá da tribo de Judá e colocou dentro do castelo do rei Nabucodonosor. Mas o que eu acho mais interessante é que nos versículos, nos capítulos seguintes, Daniel ele foi grandemente usado naquele reino através da sabedoria e do conhecimento que Deus concedeu a ele. Mas que aquele período que ele estava ali dentro do castelo, ele e seus amigos sendo educados, era um período de capacitação. Deus estava capacitando eles para seguirem o seu propósito. Mas aqui nós podemos ver que o rei ordenou que os jovens deveriam ser alimentados com as finas iguarias do rei e com o vinho que o próprio rei bebia. Mas aqui já vamos falar sobre quando Daniel e seus amigos resolveram não se contaminar, lá no versículo 8, que fala assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui já vamos para o versículo 11 que falou: Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, versículo 12: Por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Aqui nós já podemos ver no versículo 15. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Hoje em dia, Satanás passa com uma bandeja enorme todos os dias com as finas iguarias deste mundo. E nós, jovens cristãos, temos que escolher renunciar a isso. Porque nós podemos ver que ao final dos 10 dias, Daniel e seus amigos que ficaram comendo legumes e bebendo água, que parecia ser algo inútil, que parecia ser assim algo que não iria trazer tanta força, que parecia ser bobagem, que parecia ser doideira para aqueles, porque eles não tinham aquilo todo dia na casa deles, eles não tinham aquilo sempre, mas eles resolveram renunciar àquilo, e no final dos 10 dias eles eram os mais fortes. Hoje nós também temos que ser assim, jovens, porque se você prestar bastante atenção, no versículo 16 fala: Com isto, o cozinheiro-chefe tirou-lhes todas as finas iguarias e o vinho que bebiam e dava-lhe legumes. Além desses jovens seguirem o que Deus ordenou a eles, eles ainda influenciaram os que estavam ao redor deles. Nós temos que ser assim, jovens, seguirmos o que Deus nos mandou e não o que todo mundo faz, não o que o mundo nos oferece. E além de sermos diferentes, nós temos que influenciar, glorificando o nome de Deus através das escolhas que Ele pede para nós fazermos. Nós, jovens cristãos, temos que ser diferentes porque Deus irá nos fortalecer e nos capacitar para o nosso propósito. As iguarias que o mundo nos oferece são apenas para nos tirar do propósito de Deus, são apenas para nos enfraquecer, para nos tirar dos caminhos que Deus tem para nós. Mas nós podemos ver aqui no versículo 17:
Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Aqueles jovens, no final daquele tempo de educação, daquele tempo de alimentação ali, que eles ficaram aqueles 3 anos no castelo, aqueles 4 jovens foram os mais sábios, mais ricos de conhecimento, de cultura, e a Daniel ainda foi dado o dom de visão e interpretação de sonhos. Nós temos esse propósito, jovens, de sermos diferentes e glorificarmos o nome de Deus, porque assim como eu falei no início, nos capítulos seguintes, Daniel foi grandemente usado por aquilo que Deus o deu. Nós também, jovens, vamos ser, em nome de Jesus, grandemente usados nessa terra para fazermos a diferença em nossa família, em nossa casa, em nossas redes sociais. Nós vamos fazer a diferença porque é para isso que nós somos chamados. É para isso que Deus nos criou. Deus nos criou como uma flecha, com o alvo de glorificar o nome dele e transformar vidas nessa terra. Você e eu somos jovens com propósito e não vamos deixar nada e nem ninguém nos impedir de cumprir o que Deus preparou para nossas vidas.